Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Rodrigo Naves. Eu sou um dos professores coordenadores de projeto da Inova CPS e também um dos professores convidados a realizar um módulo do programa Escola de Inovadores Digital para vocês. Porém, antes do nosso módulo, que vai ser daqui a algumas semanas, nós vamos falar bem rapidamente sobre a relevância de um depósito de pedido de registro de marca para as empresas. Por que o registro de marca é interessante? Vamos pensar na seguinte situação. Imaginemos que você tem um pequeno comércio, uma pequena papelaria que é conhecida na sua região, né, no seu bairro e até na sua cidade. E você fala, poxa, eu estou só aqui, mesmo que você diga, eu não quero crescer mais do que eu estou aqui, para mim está tudo muito bem, mas você tem lá um Facebook, você tem lá um Instagram, e claro que você utiliza o nome na tua rede social. A partir do momento que você está nessa rede social, você está conhecido no mundo inteiro. Qualquer um pode entrar na sua rede, analisar, ver essa marca, falar, poxa, achei essa marca legal, deixa eu ver se esse cara tem registro. E vê, não tem registro, bom, eu trabalho com isso também, ele vai lá e pede esse registro na sua frente. Você não fica sabendo, essa pessoa tem registro concedido, né, já passou o prazo, porque a lei dá um prazo para que você possa entrar com o PAN. PAN não é aquela pizza grossa, não, aquela massa de pizza grossa, não, é o processo administrativo de nulidade no INPI, que é o instituto que a gente faz os pedidos, né, em que a gente deposita os pedidos de registro de marca. Passou o prazo do PAN e aí você não tem mais o que fazer. Aí fica muito complicado de você sustentar o uso daquela marca, né? Se o outro te mandar uma notificação extrajudicial para você parar de se utilizar. Então é muito importante para que nós possamos nos atentar a isso, principalmente na atualidade, que uma marca ela não está apenas ali no teu bairro, na tua cidade, ela pode ser acessada por todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa figura no nosso primeiro slide aí, do Hugo Gernsback, ela está aí porque eu gosto muito de usar o exemplo do Hugo, que esse senhor, você vê que ele está usando uma tractana toda meio maluca, aí eu costumo chamar de TV de egoísta, porque isso foi chamado de Google TV lá nos anos 60 e era uma televisão para uma pessoa só. E hoje a gente conhece outros equipamentos que são, de certa forma, semelhantes a ele, né? E que nos faz pensar, né, que dentro da legalidade a gente pode pegar aquilo que lá no passado deu ou não deu certo, seja lá de que maneira, e transformar aquilo, trazer aquilo para o futuro e não somente fazer com que eu ganhe dinheiro, com que eu que fiz esse desenvolvimento possa melhorar a minha vida como pessoa, mas melhorar a vida da sociedade como um todo, não é? Então é algo muito interessante que a gente gosta de trazer aí para pensarmos, né? Mas vamos à nossa palestra. Nós estamos aqui então, gente, com a divisão da propriedade intelectual. Como que ela é dividida? Ela se divide em direito autoral, em propriedade industrial e proteção sui generis. Direito autoral, direito do autor. Que autor? O autor daquela obra. Seja uma obra escrita, seja uma escultura, uma pintura. Eu tenho direito conexo ao autor. O que é esse direito conexo? O autor tem o direito à peça de teatro que ele escreveu, mas o ator, né? Primeiro eu falei autor, agora o ator ou a atriz que vai encenar aquela peça, ela tem o direito conexo, que é o direito à sua atuação perante aquela obra. Né? Nós temos o direito do autor
relacionado ao compositor da música. O direito conexo relacionado ao intérprete. Quando você pega lá o seu LP na tua casa e vai colocar no teu toca-disco, você vê que na contracapa tem lá o nome das músicas e tem o nome dos compositores. Você não sabe o que é LP, você vai num site muito interessante aí para fazer pesquisa, chama Google. Aí você vê o que é o LP, é o long play, né? E tem lá o compositor. Ou seja, o direito conexo ele é relacionado aos intérpretes daquelas obras, né? Então, seja ela uma peça de teatro, seja uma novela, seja uma música. E nós temos também, dentro do direito autoral, o programa de computador. Ele não é propriedade industrial. O programa de computador é uma obra escrita numa linguagem que eu não conheço. Talvez algum de vocês possa conhecer, mas eu não conheço. E então ele também está dentro do direito autoral. Aí nós temos a propriedade industrial propriamente dita, marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, e nós temos um conteúdo relativo à repressão à concorrência desleal. E aí, por exemplo, um funcionário que pega de algumas informações confidenciais da empresa e passa para terceiros, isso inclusive a lei fala em crime com relação a isso. E a proteção sui generis, que protege a topografia de circuito integrado, né, vamos chamar assim, o desenho dos circuitos integrados, né, dos chips, que pode influenciar na performance de determinado produto, isso é protegido. Cultivares, que está relacionado a plantas, né? Não é o descobrimento de novas plantas, mas o desenvolvimento. Né? O obtentor, ele desenvolve uma nova planta ali, vamos supor, uma rosa da cor azul. Foi desenvolvida, ele pede a proteção como cultivar. E o conhecimento tradicional associado, também muito importante, é uma lei que fala sobre a proteção de conhecimentos de, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, que têm, por exemplo, um conhecimento de um manejo de determinados animais ou determinadas plantas. Aí vai um pesquisador lá, né, sorrateiro e tal, presta atenção, fala, então é isso que eles usam para melhorar determinada dor e tal, aí pega aquele produto, aquele conhecimento tradicional, leva para a cidade, faz um pedido de patente. Não, tem uma lei que ela restringe o acesso a esse tipo de conhecimento. Bom, mais especificando aqui, então, a nossa área relacionada à propriedade intelectual no geral, vamos dar alguns exemplos. Né? Eu, como um cidadão franco-mineiro, e esse franco não é de francês, é franco de um cidadão da cidade de Franca, do estado de São Paulo, que é a capital do calçado, né? Tinha que dar um exemplo desse. Então, vamos imaginar que um estilista desenha esse modelo de calçado, de tênis. Ele demora um certo tempo para desenhar e tal, e de repente ele vai numa feira de calçados e vê que um concorrente está oferecendo o mesmo produto, um produto absolutamente igual ao que ele desenvolveu. Como é que ele se sente com isso? Poxa vida, ele desenvolveu, alguém foi lá e simplesmente copiou. Então isso não pode, isso é protegido pela lei da propriedade industrial, como desenho industrial. Tá? Então, no próprio INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, você vai fazer o pedido do seu desenho. E essa proteção, ela não está relacionada à técnica em si, ela não está relacionada a uma melhora funcional do produto, mas apenas o que nós mineirinhos falamos, o aformoseamento da coisa, a belezura, né, vamos chamar assim. Então, não tem a ver com design e não tem a ver com técnica, mas é protegido, desde que tenha os requisitos, claro. Nós podemos ter aqui também uma proteção por patente.
No caso aqui é uma patente modelo de utilidade. Por exemplo, este solado, ele não é só o design dele, não é só a beleza dele, ele pode ter uma técnica por trás aí que proporciona uma melhor performance ao corredor ou à pessoa que utiliza desse tênis, né? Esses buracos aí podem proporcionar um amortecimento melhor e tal. Então, eu estou falando agora de técnica, assim, de melhora funcional e não apenas de desenho. Isso também é protegido. E por último, né, o objeto do nosso aqui da nossa palestra, que é a marca, né? Ninguém pode pegar o nome Mizuno e falar, eu vou usar um Zizuno aqui com esse mesmo tipo de fonte bem parecido para confundir o consumidor. Não, isso é proibido. Isso não pode. Mais um exemplo aqui, por exemplo, de marcas. Lá no Maranhão, esse Guaraná Jesus é mais famoso do que a própria Coca-Cola, né? E aqui, mais para o Sudeste, isso custa um absurdo, né? É mais caro que a Coca-Cola, né? E nós temos aí duas marcas para especificar refrigerantes, né? E tenho também, posso ter aqui a proteção por segredo industrial. Por que segredo industrial? Porque dizem a respeito à fórmula da Coca-Cola e tal, que eu não sei até onde é real, onde não é, eu só sei que, goste ou não goste da Coca-Cola, ninguém fez exatamente igual a ela. Então, isso pode ser um objeto de segredo e que os empregados da empresa Coca-Cola, que eventualmente tenham acesso a esses segredos, eles não podem sair falando isso aos concorrentes, né? Aonde que eu vou proteger essas coisas? A maioria delas será no INPI. Aí eu digo a maioria porque o direito do autor especificamente ele não é protegido pelo INPI. Pode ter várias outras formas de proteção, tá? Ele não tem um instituto ou um lugar específico que vai proteger. Mas os direitos da propriedade industrial propriamente dita serão aqui no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Mas, Rodrigo, eu vou precisar de um advogado, então. Não, você não vai precisar de um advogado para fazer suas petições perante o INPI. Agora, é muito relevante que você possa ler os guias do INPI. Por exemplo, você vai fazer um pedido de um registro de marca. Vai lá no site, pega o manual de marcas, leia, né? Aprenda que a marca tem diferenciações fonéticas, gráficas, aspecto ideológico. Então não adianta você falar, a marca do fulano é com C, a minha vai ser com K. Gente, a fonética é a mesma. S, 2S, C cedilha. Então leia, entre no www.inpi.gov.br, tá? Você vai ser direcionado para esse site aqui e você vai ver ali os guias, tanto de marca, patente, desenho industrial, enfim. Tá? Então vamos entrar diretamente no que é marca. O que significa marca? É um sinal que vai distinguir um produto de outro da mesma espécie, né? Que fazem o mesmo efeito perante o consumidor. Então, um refrigerante, se eu tiver dois refrigerantes sem nome, sem marca, no mesmo tipo de embalagem, eu não vou saber descobrir qual que eu quero. Então, nós temos aí até um quê de direito do consumidor, gente. Olha que importante é isso para as empresas. A marca simboliza para o consumidor características dessa empresa, a reputação, controle de qualidade. Por mais que você não goste da Coca-Cola, a maioria das pessoas, elas reconhecem a reputação do refrigerante perante outros, né? Então, isso se torna algo de um valor imenso para as empresas. Veja, a marca permite que o consumidor associe as qualidades aos produtos identificados por ela.
E no INPI, nós temos a proteção por 10 anos, prorrogáveis indefinidamente. O que quer dizer isso? Ao contrário da patente, que tem 20 ou 15 anos de proteção, a marca, a hora que passa os 10 anos de proteção dela, você paga uma taxa e você pode ter por mais 10 anos. Passou os 10 anos, paga a taxa de decênio e vai ter a proteção indefinidamente em relação àquela marca para o seu produto ou para o seu serviço. Já que eu falei de taxa, vamos falar um pouquinho sobre valores de taxas, né? Você vai fazer um pedido de marca no INPI por si mesmo e você vai pagar, obviamente, só a taxa, você não vai pagar um advogado, um profissional para fazer. E a taxa, se você for do Simples Nacional, isso aí já estou entrando em assunto que nós vamos falar lá na frente, quando for a vez de eu falar sobre o meu módulo, que nós vamos falar um pouquinho de regimes tributários. Se você for do Simples Nacional, ou seja, microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, você vai pagar, para realizar o pedido de marca, R$ 142. Tá? E se a marca for deferida, né, porque ninguém vai garantir, nenhum profissional também não vai poder chegar para você e falar, olha, essa marca está liberada para registro. Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque isso depende do examinador lá do INPI. Então, se essa marca for deferida, você vai pagar o primeiro decênio dela, R$ 298. Vai ser válido por 10 anos esses 298. Se você for do Simples Nacional ou se for pessoa física. Pessoa física também, gente, não pode sair pedindo marca à torta e à direita, não. Tá? A pessoa física, todas as pessoas devem comprovar que trabalham lícita e efetivamente naquela área. Por exemplo, eu sou advogado. Um advogado, para exercer a profissão, ele não precisa abrir uma empresa. Então, para pedir uma marca de um escritório de advocacia, eu posso simplesmente pegar a cópia ou digitalizar a minha carteira da Ordem dos Advogados e colocar lá. Eu estou demonstrando que eu trabalho efetivo e licitamente com isso. Isso evita o quê? Aquelas pessoas que ficam bolando nomes, marcas, eu vou pedir isso como marca na área tal, na classe tal, e aí depois eu vendo. É diferente daquele negócio da URL ali, do registro relacionado à internet, né, a nomes de domínio, tá? Veja bem o que nós vamos evitar com o registro de marca, né? Olha só, imagina, você está com uma pressa danada, você passa numa loja de conveniência, quer tomar uma Pepsi, pega, paga, entra no carro, poxa, peguei uma Merpsi, ou peguei uma Campa-Cola no sabor Mr. Pick Club Soda, né? Então, isso demonstra a importância, inclusive, para o direito do consumidor, né? Do registro de marca e de não utilizar desses pequenos subterfúgios aqui para poder se aproveitar da marca alheia, não é? Então, aqui vamos falar agora de natureza das marcas. Nós temos marcas de produtos, um exemplo aí, marcas de serviços prestados, um outro exemplo, agência de viagem, turismo, etc. Nós temos marcas de certificação, esse selinho aí só pode ser utilizado para quem obtém a certificação, a autorização para poder operar com determinados tipos de aparelhos no Brasil. Então, se abrir o seu celular, provavelmente lá embaixo da bateria vai ter essa marca de certificação da Anatel. E marca coletiva, que é uma marca de associações as quais os seus associados ali, por exemplo, os associados ao 6IBR, eles podem se utilizar deste selo para promover os seus produtos. Tá? Então, essas são as naturezas de marca. Normalmente, quando você vai pedir a tua marca, ou ela vai ser de produto, ou ela vai ser de serviço, a depender do teu projeto, né, que você está apresentando aí para o programa Escola de Inovadores.
Bom, agora os tipos de apresentações. A marca, além de ser de produto ou de serviço, ela pode ser apresentada de forma apenas nominativa. E o que é isso? Apenas o nome. Veja, eu não tenho nenhum logotipo selecionado junto à marca Apple. Eu tenho ali natureza de produto, ali embaixo, especificando que produto. Computadores, software de computadores, porque, gente, produto eu tenho milhões de produtos. Então, a natureza de produto e eu especifico aqueles produtos. Tá? Esses produtos, eles têm classe. Produtos e serviços têm classes. Então, o computador aí, ele vai estar numa classe específica, que é a classe 9, né, dentro da classificação de NICE, que nós chamamos. Mas a Apple também pode ter esse nome, como ela tem, em outras classes também. Depois eu vou mostrar para vocês. E nós temos a apresentação mista. Olha aí, olha a novela Roque Santana, a novela que passou há pouco tempo atrás, né? Então veja que isso é marca. E está dentro da classe relacionada a quê? Entretenimento e diversão, cinema, programas de televisão e etc. Né? Por que ela é mista? Porque ela tem o nome, Roque Santeiro, mais desenho. Que desenho, Rodrigo? Esse que é em formato de auréola, né? O formato da fonte em geral, isso tudo é figurativo. Então, por isso que é mista, juntou os dois. Mas eu tenho uma que é só figurativa. Esse exemplo aqui. Veja que a Apple não optou por fazer mista, ela optou por fazer nome nativa e uma outra que é só a figura. Isso é questão de estratégia da empresa, enfim. E veja que aqui ela já colocou em outra classe, olha lá, classe 45, ó, serviços de formação de rede social online, né? Ou fornecimentos de rede social e etc. Então, eu posso escolher as classes que eu vou pedir à minha marca, ou às minhas marcas, né? E agora, a apresentação de marca por excelência, que é a apresentação tridimensional. O próprio produto, gente, é conhecido como a marca. Olha só que coisa interessantíssima. A embalagem do produto é reconhecido como marca, ou seja, ninguém mais pode se utilizar dessa embalagem igualzinha a essa para poder colocar dentro dela um produto, especificação, laticínios em geral. Então, nem o leite fermentado e nem o iogurte, nada que se assemelhe a isso. Olha que interessante, aquele chocolate, o Toblerone, você só conhece aquele chocolate no formato triangular. Por quê? Porque ele é marca tridimensional. Porque senão outras marcas mais baratas já tinham imitado ele. E por que isso, gente? Porque esse formato, tanto dessa embalagem quanto do Toblerone, não são formatos comuns para o tipo de produto. Veja bem que o chocolate, normalmente, ele é vendido em barras, não é? O Toblerone fez ele triangular. Outro também que vocês vão reconhecer como marca tridimensional é aquela garrafa de vidro da Coca-Cola. Por que que uma empresa de outro tipo de refrigerante não pega aquele mesmo formato e coloca o refrigerante dele lá? Porque aquilo é uma marca tridimensional. É a marca por excelência, né? É a marca que é extremamente valorizada e que todo mundo gostaria de tê-la. Bom, eu falei de classes e tal, puxa, será que isso vai me confundir e tal? Mas vamos então demonstrar o que são essas classes. O INPI, não o INPI, a própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela divide os produtos e os serviços em classes. São 45 classes. Por quê? Porque eu posso ter produtos ou serviços com o mesmo nome,
mas que não vão confundir, não vão colidir entre si. E aqui vão alguns exemplos, ó. Eu tenho a Apple, que é para especificar computadores e assemelhados. E eu tenho um nome Apple que está registrado na classe relacionada a hotel, a motel e assemelhados. Então não há o que confundir. Né? Não tem como um casalzinho estar passando lá na rodovia, ver lá aquele outdoor chamativo, aquela fachada colorida e tal, Apple, né? Piscando ali, o sujeito fala para mim, não, amor, vamos lá na Apple ali, vou comprar um iPhone para você. Pô, a menina não vai confundir uma coisa com a outra. Então pode. Sorriso, né? O pessoal um pouquinho mais antigo aí da minha idade conheceu a pasta Colinos. Colinos depois virou Sorriso. Sorriso é um creme dental, mas também existe uma marca de farinha de milho chamada Sorriso. Podem conviver? Podem conviver, não estão atrapalhando a vida uma da outra e não estão confundindo o consumidor. Né? Mas isso é um princípio que compete exceção. E qual a exceção? As marcas de alto renome. É a exceção ao princípio da especialidade. O que são as marcas de alto renome? São aquelas marcas reconhecidas por ampla parcela do público, né? São as marcas que, pela qualidade, reputação e prestígio que nós associamos a essa marca de produto ou de serviço, todo mundo a reconheceria em qualquer lugar. É como Coca-Cola para uma roupa, para um tênis. E todo mundo conhece que existe calça jeans, existe tênis, enfim, material escolar, tudo identificado com o nome Coca-Cola. Né? É um processo que a empresa tem que entrar no INPI, ela tem que comprovar essa qualidade, reputação, esse reconhecimento. Não é um processo barato. Você viu, eu falei para você que a taxa é R$ 142 reais o pedido. Um pedido relacionado a alto renome, a taxa é R$ 42 mil, fora o que você vai pagar para um advogado fazer isso. O processo da Coca-Cola tem mais de 700 páginas. Então vamos identificar, por exemplo, por que Barbie seria reconhecida como alto renome. Vamos supor que uma oficina mecânica queira se chamar Barbie. Mas por quê? Ora, eu quero atender só mulheres, então vai ser oficina da Barbie. Vai chamar Barbie, eu quero que se chame assim, para chamar atenção. Gente, o meu aspecto ideológico ali que eu estou buscando é relacionar com a Barbie, que é uma boneca, ou que já é roupa, que é capa de caderno, que é tudo isso. Então, eu estou vampirizando aquele nome. Ela é bem reconhecida por ampla parcela do público brasileiro. Então, não vou poder me utilizar dela para isso. Então, ela pode ser alto renome. Todas essas outras aí foram pedidas como alto renome e são reconhecidas. Né? A Coca-Cola também, como eu falei. A Que Bom é reconhecida como alto renome. Goodyear. Tem mais de 200, hoje já deve ter mais de 300 marcas no Brasil reconhecidas como de alto renome. Tá? E vamos aqui a algumas curiosidades. Ó. Você está vendo aí, se você está prestando atenção, você está lendo aí Cola-Cola. Olha que interessante. Foi feito um pedido desta marca com essa tipografia, Cola-Cola, para identificar comércio de cola branca. Olha só que interessante, né? Comércio de colas branca, colorida, guaches e alguma coisa a mais. Ela foi indeferida. Por quê? Aí eu tenho duas questões. Primeiro que foi colocada a tipografia exata da Coca-Cola. E segundo, você falou, Rodrigo, mas você falou que tem as classes, tudo bem, mas Coca-Cola já é reconhecida como alto renome.
Então, por isso que foi indeferido esse pedido aí. Inclusive, a própria Coca-Cola entrou com oposição, né? E o INPI não aceitou que esse nome fosse para frente. Tá? Por quê? Porque está se aproveitando da fama da Coca-Cola. Mas aqui nós temos um outro exemplo que foi pedido, veja que já a tipografia é diferente, mas foi pedido na classe de bebida. Então a gente pega aqui o aspecto fonético. Ô meu amigo, vamos ali tomar uma Coca-Cola? O amigo já vai pensar, ele não sabe falar direito, né, coitado. Não, vamos lá, me paga a Coca-Cola, né? Afinal de contas, o outro está pagando mesmo. Então também foi indeferido aqui, por causa desse aspecto fonético, que é muito parecido. Ah, mas Coca-Cola, cola. Se você falar rápido, as pessoas às vezes nem percebem. Por isso que é importante, se você for pedir a tua marca, leia o manual, né? Saiba direitinho como que você foge dessas coisas para você não perder tempo e não perder dinheiro com o eventual pedido. E aqui, duas situações bem interessantes, né? Creio que as pessoas devam conhecer o whisky Johnny Walker, ao qual o seu logotipo é um senhor distinto de fraque, cartola, né? É um lord inglês, e nós temos aqui uma cachaça chamada João Andante, que é o mineirinho de chapelão, mastigando aí uma graminha, carregando a sua trouxinha, e o nome em português, né? João Andante, enquanto Johnny Walker pode ser o Joãozinho que anda também, né? O Walker, o Andante, alguma coisa assim, né? Com o Johnny. Essa cachaça João Andante tem uma história muito interessante, que foram, se não me engano, 4 rapazes que terminaram o curso técnico de administração, creio que no Senac, lá em Belo Horizonte, e o trabalho de conclusão de curso deles era um plano de negócios, alguma coisa nesse sentido, e eles fizeram esse plano de negócio relacionado a uma empresa fabricante, distribuidora, tal, de cachaça, e colocaram esse nome. Terminaram o curso e fizeram o que todo bom estudante deveria fazer, porque um TCC, um trabalho de conclusão de curso, não deve ficar na gaveta. Ele não deve, ele tem que sair do armário. Por quê? Porque imagina que você estudou 1 ano e meio, ou 2 anos, ou 3 anos, seja lá que tempo for, você e sua turma desenvolver aquele projeto, aquilo, gente, no mínimo tem que servir para você levar numa entrevista de emprego, falar, olha, a minha carteira está em branco, mas olha o que eu aprendi aqui na ETEC, na FATEC, ou em qual instituição for. Então isso é muito importante. E esses meninos resolveram tirar do papel o projeto. E realmente tiraram. Tiraram e pediram ao INPI, né, depositaram um pedido de registro da marca João Andante para cachaça. Num primeiro momento, conseguiram este registro. E aí, a empresa dona da Johnny Walker, salvo engano, Diageo ou Diageo, eu não sei como que se fala, acho que é Diageo, porque eu não bebo, né, gente, essas coisas, então, eu tenho até uma coleção de cachaça em casa, mas é o que eu falo para minha esposa, ela vê que vai diminuindo lá, eu falo, não, é que na verdade evapora, né, essas coisas evapora, mas eu acho que é Diageo o nome. A dona, né, essa empresa dona da Johnny Walker, ela entrou com o processo administrativo de nulidade, né, o famoso PAN, depois que a marca João Andante tinha sido deferida. E esse processo administrativo de nulidade é o presidente do INPI que vai julgar. Pois bem, quando eles entraram com esse processo, um repórter de um grande jornal de circulação soube disso e fez uma manchete, fez um artigo,
e colocou na manchete lá, o Davi contra Golias, alguma coisa assim. Esses meninos vendiam uma pequena quantidade de cachaça aí por mês, e após isso sair, essa situação sair no jornal, eles começaram a vender uma quantidade bem maior dessa cachaça, né? Então veja que foi feita acabou virando uma propaganda para eles ali e tal, mas infelizmente, ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista, o INPI, depois o presidente, ele aceitou o processo administrativo de nulidade e ele aceitou os argumentos da dona da Johnnie Walker e a marca foi anulada. E aí o que eles fizeram, né? Muito esperto, já estavam famosos e tal. Inclusive entra aí, busca aí no Google, que eu já falei para vocês aí, tá? O Google é interessante que você vai achar quase tudo ali, né? Procura cachaça andante ali, ver quanto custa uma garrafa dela, tá? Então o que eles fizeram? Com toda a esperteza deles, foram lá. Pô, tudo bem, o João Andante com Johnnie Walker, tá, aceito, né? Você falou que bate, que está vampirizando, né? Entre aspas, que está. Não é que está colidindo, que vai confundir, mas pode ser feita uma associação aí, né? Como se a mesma empresa que faz a Johnnie Walker faria também a cachaça, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eles fizeram? Não, então vamos tirar o João, porque aí não se confunde com o Johnny. Tirou. Ah, mas tem a figura, né? O cara tá andando ali e tal. Tudo bem, a gente tira as botinas. Tirou a botina dele, virou cachaça o andante. Tá? É uma história bem interessante e legal, se você quiser aprofundar. Novamente, procura no mágico Google que você vai descobrir algumas coisas a mais sobre essa questão. E embaixo, mais uma vez, aqui, mineiro também, cara, a minerada tá a toda, né? Aí nós temos a embalagem mais antiga do China Box e do lado uma chamada Y Box, né? O Y seria comida mineira. E veja que as embalagens são bem parecidas, né? Isso teve um problema também relacionado. A China Box foi contra a Wine Box, inclusive na cópia do seu trade dress, né? O que é o trade dress? O conjunto imagem. Então não é que a pessoa vai confundir a comida chinesa em box com a comida mineira na caixinha. Não vai, são comidas diferentes. Mas pode se associar, pode se pensar, opa, olha, a caixa é muito semelhante. Ah, essa Y deve ser uma subsidiária da China Box, né? Então, também não foi autorizada essa Y Box. Então, pessoal, são exemplos para vocês tomarem muito cuidado caso forem fazer o pedido de registro da marca de vocês. Agora, é absolutamente importante que, ao amadurecer seu negócio, vocês possam fazer isso. Né? É importante porque você evita terceiro de te copiar, ou de passar na sua frente, passar a perna depois, aí de repente você descobre, já passou prazo de PAN, aí já não dá mais nem para entrar na justiça e tentar comprovar que você utilizava aquela marca anteriormente a ele, e aí você tem que mudar de nome, às vezes algo que você fez uma propaganda, você conquistou seguidores para o teu produto, para o teu serviço, então por isso que é importante conhecer o manual. Se você não tem tempo de conhecer o manual, procure um profissional bem habilitado, né? Mas é interessante que você entre lá, leia e saiba como funciona isso. Pessoal, nós vamos ter novos encontros aí mais para frente com outros assuntos e eventualmente alguma coisa além disso, né? A gente finaliza aí com a imagem moderna do Sr. Hugo Gernsback, tá? E eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço, gente.